diferente dessa do Rio Grande do Sul, onde até mesmo um partido que tinha uma tradição, ou pelo menos um passado ligado às ideias de esquerda, como o PPS, está associado a uma ordem de repressão ao movimento social. Que comentário você faz sobre isso? O que nós estamos vivendo nesse momento realmente nos faz refletir sobre o quadro de retrocesso depois de 20 anos de uma Constituição que nos ofereceu inúmeros direitos, inúmeras possibilidades de a democracia de fato se espraiar por todo o país e para todas as classes sociais. E essas ações de criminalização que ao longo da história sempre se dirigiram contra os pobres, contra os trabalhadores, contra aqueles que de alguma forma queriam a liberdade ou queriam se ver também incluídos dentro de um espaço social, nesse momento elas acontecem dentro de uma ordem constitucional que agora faz 20 anos e que começa a ter retrocessos. Então eu entendo que nesse momento nós estamos vivendo um limite de todas as conquistas que nós tivemos nos últimos anos, e nós agora não estamos mais avançando na linha de conquistar direitos. Nós estamos agora tendo que pegar a Constituição e dizer assim, puxa, nós temos que garantir isso que está aqui escrito, porque estão querendo tirar inclusive isso. E estão querendo não só tirar aquilo que está na Constituição garantido para todos os brasileiros e brasileiras, mas também estão querendo novamente aplicar os velhos métodos de criminalização contra aqueles que querem exigir aquilo que está escrito. Então, se o escravo lá atrás não tinha numa Constituição direito à liberdade, não tinha direitos lá garantidos a ele, ele lutava assim mesmo pela liberdade, porque o ser humano quer viver num espaço de liberdade, ter a sua dignidade e os seus direitos garantidos. Hoje não. Os trabalhadores sem terra, os trabalhadores sem teto, as pessoas que não têm trabalho, as pessoas que lutam por melhores condições de vida, lutam porque isso está conquistado, está escrito na Constituição. Os objetivos da República é garantir a dignidade humana, melhorar as condições de vida, acabar com as desigualdades. Isso está prometido. E a criminalização que está acontecendo no Rio Grande do Sul e que acontece em várias partes do país, ela deveria de ser dirigida para aqueles que deveriam de cumprir aquilo que está escrito no Pacto Federativo, na nossa Constituição, e não cumprem. Os promotores de justiça do Rio Grande do Sul, e certamente lá há promotores sérios, deveriam de questionar os seus pares por que eles, no momento em que o Estado do Rio Grande do Sul vive um momento de corrupção muito grande, de graves denúncias, o Ministério Público não estava lá combatendo essas denúncias. Aliás, utilizou desse processo de criminalização para fazer uma cortina de fumaça para esconder a corrupção. Assim como aqui no Paraná, no ano de 98, 99, 2000, se usou a repressão ao movimento dos trabalhadores rurais sem terra também para esconder a implantação de um modelo de desenvolvimento econômico que era baseado em trazer grandes empresas transnacionais, montadoras, mas que não trariam necessariamente justiça social para todas as pessoas. Os trabalhadores rurais queriam terra para trabalhar, terra para plantar. E naquele momento eles assim, não, vocês não vão ganhar, nós vamos assim, por uma linha e por meio da repressão você esconde para o conjunto da população o que está de fato sendo feito como projeto político e social. Agora, nós temos uma situação paradoxal, porque se de um lado temos 20 anos de uma Constituição decantada, no entanto, nós temos agora, como já foi mencionado aqui pelo doutor Marés, o Estado, que deveria assegurar o cumprimento da Constituição, é o agente do seu descumprimento, né? O Estado é o violador, no caso, de preceitos constitucionais, na medida em que não garante mais o direito de associação. Eu sei que o senhor, por ter declarado que mesmo na condição, isso saiu pela imprensa, né, de superintendente do INCRA lá no Rio Grande do Sul, eu defendo aqueles que lutam pela reforma agrária, porque essa é a razão de ser do próprio INCRA, né? A realização da reforma agrária como um programa de governo. Mas como é que o senhor vê esse embate? Porque o senhor é da estrutura do governo federal e o governo estadual, o governo Ieda Crucis, recorrendo a métodos do passado que confrontam a própria Constituição que hoje faz 20 anos. Então há um choque até mesmo de visões. O governo federal, da estrutura que o senhor defende, empenhada na reforma agrária, e o governo estadual. Beto, nós
sempre falamos lá no Rio Grande do Sul, nós temos uma Constituição extremamente avançada. No capítulo da reforma agrária, na Constituição do Rio Grande do Sul, ele é bastante claro e contundente, determina que o Estado do Rio Grande do Sul trabalhe conjuntamente com o governo federal na implantação de um programa de reforma agrária. Terras que são do Estado, as instituições financeiras do Estado têm que dar recursos para a reforma agrária. E o INCRA teve até o governo passado um parceiro na reforma agrária. E isso facilita bastante o trabalho do governo federal na implantação e no assentamento das famílias e no seu desenvolvimento. O que a gente está percebendo agora é que... Isso é Constituição estadual lá. Constituição estadual, ela é extremamente avançada na questão, tanto na questão de índios, quanto na questão de colonos sem terra. Se me permita fazer uma pequena observação. Eu, lendo esse trabalho aqui do jornalista Leite Filho, sobre a experiência da reforma agrária no governo Brizola, em 59 a 63, onde o Estado foi um agente promotor da reforma agrária, né, assegurando justiça social, quer dizer, um estágio que hoje nós vemos regredir de forma lamentável, e que nessa experiência que se descreve como um Estado noutra direção, quer dizer, o Rio Grande do Sul retrocede nesse sentido. O que nos choca tremendamente lá o que está acontecendo em nosso Estado é o fato de que o Ministério Público, que deveria estar acionando o governo do Estado, essa é a função do Ministério Público, fiscal da lei, querendo saber por que o governo do Estado não está implantando medidas de reforma agrária. Esse Ministério Público, ao invés de fazer isso, se volta contra os trabalhadores rurais sem terra. Ele deveria estar, de fato, defendendo esses trabalhadores e questionando o governo para que ele fizesse reforma agrária, para que ele implantasse o que está na Constituição. É extremamente preocupante o fato de que o Ministério Público agora ele se posicionou. Ele está no lado contrário ao que ele deveria estar fazendo. Esse documento que foi divulgado, que era inicialmente até um documento sigiloso, o relatório do Ministério Público sobre as atividades, foi feito todo um levantamento aí, no qual até nós somos envolvidos, como superintendentes do INCRA. O Ministério Público fez uma pesquisa que diz de inteligência, no entanto, se a gente lê esse documento, a gente percebe dentro dele algumas colocações assim, extremamente preocupantes. Na verdade, a gente fica pensando quem foi que escreveu tudo isso, parece uma coisa feita por lunáticos, a gente poderia dizer, coisas sem pé nem cabeça, criando uma fantasia de que se estaria criando no estado do Rio Grande do Sul, como foi referido antes aqui pelo Leandro, um estado de exceção. Há um movimento social lá que quer conquistar uma parcela do estado do Rio Grande do Sul, isso trabalhando em conjunto lá com outros movimentos internacionais, criando um verdadeiro Estado paralelo, tudo isso escrito pelos representantes do Ministério Público, e com base nesta falácia, nessa invenção que foi criada, se fez 4 ações judiciais que estão aí visando exatamente criminalizar o movimento social. Nos preocupa quando o Ministério Público diz que o movimento social está significando um risco ao Estado Democrático de Direito, está tentando criar um Estado dentro do Estado, agindo na ilegalidade, querendo criar um movimento guerrilheiro, paramilitar, toda uma linguagem que a gente ouvia há 30 anos atrás, no tempo da ditadura militar, que até a gente achou que estava isso esquecido, e se lutou tanto no Brasil para se criar instituições como o Ministério Público, e agora nós vemos que essa própria instituição assume esse discurso, que para nós ele até nos amedronta. A gente estamos preocupados, a gente fica assustado lá no Rio Grande do Sul, nós estamos com um certo medo até de agir, porque estamos sabendo que estamos sendo investigados e que devem estar sendo feitos outros dossiês, que vão estar criando uma outra série de mentiras, e aqui para frente não sabemos o que ainda vai ser lançado de ações judiciais contra não só os movimentos, como também contra aqueles que estão dentro das instituições públicas, buscando simplesmente cumprir a sua missão. A missão do INCRA é trabalhar com os movimentos sociais e os movimentos sem terra. Esse é o público com quem nós temos que trabalhar, né? Bom, nós estamos discutindo aqui a criminalização